Olá! Para entender como uma cidade tão grande como São Paulo funciona, é necessário compreender o que está por trás de cada lei. O que é um PL? Por onde passam? Como são aprovados? Como cada cidadão pode participar de todo esse processo? Vamos explicar tudo isso no Legislativo do Futuro, que começa agora. Para explicarmos todo o caminho que um projeto de lei percorre, estamos aqui hoje com os procuradores da Câmara Municipal de São Paulo. Doutora Juliana Tongo Raicolt, que é supervisora do setor de elaboração legislativa, e o doutor Carlos Eduardo Araújo, supervisor do setor de processo legislativo. Sejam bem-vindos. Obrigada. É um privilégio ter vocês aqui para explicar para as pessoas, né? E o processo legislativo, muitas vezes você fala PL, as pessoas não sabem, né? PL, o que será que é PL? PDL, o que será que é? Fizemos uma vez uma reportagem e a gente foi para as ruas e a gente nota que as pessoas realmente não conhecem. Então, desde já agradecer vocês e dirigir as perguntas, vocês fiquem à vontade para responder. Quais são os caminhos de um projeto de lei para ser aprovado no Legislativo Municipal? Quais são as áreas profissionais que são envolvidas? Doutor Carlos, doutora Juliana. Um projeto de lei, primeiro, precisa ser estudado. Antes de ser, é importante sempre estar atento à Constituição, à distribuição de competências e, primeira coisa, identificar o assunto sobre o que se trata. Daí, ele é proposto pelo autor do projeto, de acordo com as regras da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno. Depois de proposto, ele é discutido nas comissões. E depois, a depender da matéria, ele é discutido no plenário antes de ser aprovado. Alguns projetos, eles têm o trâmite dele, se cinge ao trâmite nas comissões. Uma regra do regimento, por conta de um quórum de aprovação de maioria simples. Então, sempre você tem comissões designadas, comissão de justiça sempre via de regra, e comissão de finanças sempre via de regra em todos os projetos, e as comissões de mérito a depender do assunto, política urbana, administração pública e por aí vai. Algumas matérias só tramitam nas comissões, depois já seguem para a sanção ou veto do prefeito, e outras não, dependem da discussão e votação no plenário por parte de todos os vereadores da Câmara Municipal. Nos últimos anos, esse processo aqui dentro, ele foi modernizado? Existem alguns exemplos que fez com que a gente tivesse, pelo menos, um pouco mais de agilidade nisso, doutor Carlos? Eu acho importante, até pegando a fala, destacar que assim, os vereadores, durante o processo, eles são assessorados por uma gama de assessores que compõem o gabinete e uma gama de assessores da casa, do corpo permanente da casa. Então, nós temos os procuradores, nós temos os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros, administradores públicos, bibliotecários, e então nós temos um corpo técnico muito preparado e que foi responsável, junto à nossa equipe de TI, por proporcionar avanços tecnológicos, inclusive na parte de votação de projetos. Então, foi um serviço desenvolvido aqui dentro, não foi uma contratação externa. Nós temos um sistema hoje que chama SPLegis, que foi um avanço considerável em termos de processo legislativo. Então, hoje nós temos, antigamente nós tínhamos, cada projeto de lei era um projeto verdinho. Hoje a gente não tem mais, o que tem é o que já tramitava, mas muito pouco, e tudo hoje ocorre de maneira virtual. Isso foi a gente teve uma propulsão grande na época da pandemia, a partir de 2020, embora fosse um projeto que já estava sendo desenvolvido na casa, mas com a pandemia as coisas foram necessariamente aceleradas e uma vez controlada essa situação da pandemia, nós conseguimos alavancar ainda mais esse projeto. Então, hoje, um projeto de lei, uma propositura legislativa, o parlamentar ele propõe diretamente no sistema. Algumas proposituras requerem um número determinado de assinaturas de outros parlamentares para ele poder propor, e essas assinaturas ele também correm no sistema boa parte das vezes para poder distribuir. O projeto é distribuído dentro do sistema, o presidente da casa distribui as comissões também no sistema, os pareceres são dados no âmbito das comissões dentro do sistema, e o projeto chega para votação no plenário totalmente sem nenhum tipo de papel sendo
impresso ou disponível durante esse processo. No plenário, os vereadores têm acesso por meio do celular. Ele pode entrar nesse Pelo sistema. celular. É muito mais ágil, é muito mais fácil uma consulta ao projeto, o que também os ajuda, eventualmente, a elaborar um texto substitutivo, uma emenda, sem tem alguma proposta para alterar aquele texto. Então, antigamente, para você ter acesso a isso, você precisava ter acesso àquele projeto verdinho. E, às vezes, o projeto verdinho andava de relator em relator e sumia. Hoje não, hoje é muito mais fácil. Desde o começo você tem acesso por esse sistema, que tem inclusive previsão no regimento interno, então é um avanço significativo para casa. Uma coisa importante hoje a população tem acesso muitas vezes, né, doutor? Através do portal da Câmara, tem lá um ícone, uma janela, projetos de lei. Ela pode clicar ali, ela sabe, inclusive, toda a vida desse projeto, como é que ele está, né? Se ele está ainda em discussão, se ele já foi aprovado, se não foi aprovado. Através do SPLegis é possível consultar qual que é o trâmite, onde o processo está nesse momento. Além disso, no site da Câmara, em institucional e na Procuradoria, nós da área técnica jurídica disponibilizamos pareceres, tem um manual de elaboração legislativa, existem as nossas revistas da Procuradoria, tudo no site da Câmara. E também tem o caminho para o portal da legislação paulistana, que também é alimentado por um setor nosso da Procuradoria, e que o cidadão tem acesso à legislação consolidada, o que significa todas as alterações da lei constam lá, além da lei orgânica, o regimento e um acesso à legislação do município também no celular. Então, hoje em dia, o processo está bem modernizado. O doutor Carlos falou uma questão no início que eu acho que vai bem dentro daquilo que está aqui, ó, que existe o PL, o PLO, o PR e o PDL, que justamente são aqueles que podem, de repente, né, ficar só nas comissões, aqueles que têm que ir a plenário, têm que passar pela votação dos vereadores. São essas siglas todas, que parece uma sopa de letrinha, né, para quem está assistindo a gente. Mas é bem isso, né? Projeto de lei, o PLO, né? Projeto de emenda à lei orgânica, olha só. Um projeto de lei, projeto de resolução, né? Resolução e de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Depende da matéria, o regimento define quais são as matérias e quais são os quórums para votação. Existem matérias em que é necessário um quórum de 2/3, às vezes para aprovar a lei, o projeto de emenda à lei orgânica, por exemplo, existe um quórum de iniciativa diferenciado, ele deve ser proposto por 1/3 dos vereadores ou pelo prefeito. Todos esses requisitos estão na lei orgânica, no regimento interno do município, e que define também as diferenças na tramitação de cada um dessas proposituras. É uma questão importante que a doutora está citando, porque você que está nos assistindo, que acompanhou, por exemplo, a votação da revisão do plano diretor estratégico, né? É quórum qualificado, exatamente por isso que a doutora está explicando, né? São 3/4, né? Se eu não estiver enganado, ou 2/3, 2/3 dos vereadores da Câmara Municipal. Nós temos 55, tem que ter no mínimo 37, 38 votos. Então, é por aí que passa, quer dizer, é votação qualificada. Então, essas são as diferenças dessas siglas que a gente falou aqui, né, doutor Carlos? Na verdade, assim, as siglas do regimento, ele vai separar a matéria que, dependendo da matéria que você pretende disciplinar, você tem um veículo legislativo para disciplinar aquilo. Então, se você quer conceder uma determinada honraria, você vai usar um PDL, que é o projeto de decreto legislativo. Se você quer disciplinar algum assunto interno da Câmara, a mesa da Câmara quer fazer alguma alteração na sua estrutura interna, então ela vai ter que usar um projeto de resolução muitas vezes para tratar de algum assunto interno. Quando não for uma alteração legal, que aí sim você vai depender de um projeto de lei. Aliás, de economia interna da Câmara, que acho que é o termo que o regimento usa para o PR, que é o tal do projeto de resolução. Como é o caso do regimento interno. O regimento interno da Câmara Municipal é uma resolução aprovada em 1992. Para se alterar o regimento da Câmara, nós precisamos de um PR, de um novo PR, que é para alterar o projeto de resolução, que altera o regimento. Isso. Então, você vê que internamente também são necessários todos esses trâmites, né, que os doutores estão se referindo. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara, os projetos de lei, muitas vezes, podem mudar a sua vida. Você que está nos assistindo, projeto de lei que é votado aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que passa por esses profissionais, não é? E depois, por exemplo, vai a plenário para ser aprovado, ele pode mudar a sua vida de repente. Nós estamos falando aqui de projetos importantes, né? Um projeto que muitas vezes tem a ver com, por exemplo, né,
com a questão de reclamações que são feitas através dos problemas que existem na prefeitura, que chegam aqui para os vereadores e que acabam virando projetos de lei. Um exemplo, as audiências públicas. Muitos projetos nasceram de audiências públicas, onde houve reivindicações, essas reivindicações foram, né, no caso, anotadas pelos vereadores e falaram, não, vamos defender. Ou mesmo na questão do plano diretor, né, estratégico, na revisão do plano diretor, houve muitas propostas que chegaram através de audiências públicas. A população é tão importante nesse processo, né? A população a participação popular é fundamental no processo legislativo. As audiências públicas servem para a manifestação da população. E as reclamações da população, elas podem ser levadas tanto para o parlamentar, que pode levar essa reclamação através de um pedido de informação para o executivo, por exemplo, ou o parlamentar pode constatar a necessidade de alterar a legislação vigente para solucionar um determinado problema específico. No caso do plano diretor, as audiências públicas foram muitas as audiências públicas realizadas, e a população trouxe sugestões que foram acolhidas dentro de um substitutivo apresentado pela Comissão de Política Urbana. Isso. Então, os vereadores ouviram as reivindicações e consolidaram isso no substitutivo. O substitutivo é um novo projeto apresentado em cima, porque o projeto ele tramita pelas comissões. E aí nas comissões é discutida a questão sempre em razão da pertinência temática, né? Saúde, educação, trânsito, administração pública, política urbana, a partir do tema do projeto, ele é discutido. A partir da manifestação técnica de cada uma das comissões, pode surgir uma necessidade de adaptar o projeto, de principalmente melhorar o texto, no que as audiências públicas são fundamentais, porque através delas se ouve a população no que é necessário. E a partir disso, as comissões ou os vereadores podem apresentar, dentro de um projeto já em andamento, um substitutivo ou uma emenda para aperfeiçoar a redação daquele projeto. Isso é muito importante. Eu vou pedir ao Dr. Carlos que aguarde um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos continuar nesse assunto, porque é importante mostrar para você o Poder Legislativo, a importância dele. O projeto chega com uma redação do Poder Executivo, mas aqui ela é modificada. É o substitutivo que a doutora está se referindo, que é o que vai a voto. Então a gente vai tocar nesse assunto no próximo bloco. Vou chamar um rápido intervalo, não é? A gente volta conversando a esse respeito com você. Eu peço que você fique com a gente. A gente volta já. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta com o Legislativo do Futuro, que hoje recebe a supervisora do setor de elaboração legislativa da Câmara Municipal de São Paulo, Juliana Tongo, e o supervisor do processo legislativo da Procuradoria, Carlos Eduardo Araújo. Nós, no bloco anterior, falamos a respeito de uma questão que eu acho fundamental, até para que os nossos telespectadores entendam bem o que é o processo legislativo. O projeto saiu lá da Prefeitura, vem para a Câmara Municipal e aqui ele é modificado pelos vereadores, como a doutora se referiu no bloco anterior, a questão do substitutivo. E aí sim, né, doutor Carlos, a gente vê a importância, inclusive dessas questões que a doutora se referiu, de propostas trazidas da população para os vereadores. Isso. O projeto, como a gente comentou em uma pergunta anterior, principalmente os oriundos do Executivo, eles vão tramitar nas comissões, onde elas vão dar um caráter muito técnico no debate, dependendo do assunto do que aquele projeto trabalha. Então, por exemplo, a gente teve um projeto muito grande na cidade de São Paulo, que foi a revisão do plano diretor, onde a Comissão de Política Urbana teve um trabalho muito importante, onde foram feitas mais de 50 audiências públicas, e ela ofereceu um substitutivo
a comissão ofereceu um substitutivo propondo ajustes, melhorias na redação originariamente vinda do Executivo. Esse projeto, depois que ele tramitou nas comissões, ele chegou a plenário. E em plenário, ele foi alvo de 2 votações. Então, a gente teve lá 2 processos de discussão, onde os vereadores, no plenário, discutiram tanto a proposta original quanto o texto substitutivo da Comissão de Política Urbana, sendo que, assim, alguns deles, que não integram a Comissão de Política Urbana, puderam ter voz nesse momento no plenário, onde eles puderam discutir, dar sua opinião, e se eles não estivessem satisfeitos com aquele texto, tanto o originário quanto o substitutivo proposto pela Comissão de Finanças, eles podem, no plenário, oferecer um novo substitutivo ou emendas que são alterações pontuais naquele texto. Então, as audiências públicas elas têm um papel muito relevante nesse processo, para quando chega essa matéria para votação no plenário, ela está madura o suficiente para que o texto esteja pronto para ser votado. E lá, ainda que tenha que ser feito algum ajuste na redação, ainda é possível. E aí as comissões novamente se reúnem lá, se for o caso, e debatem essa nova proposta de texto. Então, o parlamento é essencial, a população é importantíssima, é um cidadão ativo, onde ele atua diretamente como protagonista nesse processo, junto ao seu representante eleito, que vai discutir o projeto no plenário e votar aqui em texto favorável ou contrário. Tem uma questão podendo se abster, claro. Uma questão importante, doutor, até acrescentando mais naquilo que o senhor está dizendo, quando o projeto chega aqui, independentemente se ele venha do Executivo ou se seja uma proposta do próprio vereador, existem as comissões, que são as comissões temáticas, que a gente chama, que são as 7 comissões. Temos as comissões temáticas, as comissões extraordinárias, temos as CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, mas, relativa ao processo legislativo, são as 7 comissões temáticas. E eu vou falar aqui uma que eu acho que a doutora e o doutor conhecem bem, né? Que se não passa por ela, é a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. É a primeira sempre, né? É a primeira. Tem que passar por ela. Se ela fala segue, segue. Se ela fala não, isso aqui não dá para seguir. Isso. Ou a Comissão de Constituição e Justiça, ela, por força de uma disposição nossa, da nossa legislação do município, ela é a primeira comissão que qualquer propositura vai passar, com exceção da lei orçamentária, do PPA, que é o Plano Plurianual, e da NDO, onde a gente tem uma tramitação específica pelo nosso regimento, ele tramita único e exclusivamente na Comissão de Finanças e Orçamento. Tirando essa possibilidade, todas as outras proposituras, a largada delas é sempre na Comissão de Justiça. E o parecer dela tem exatamente esse efeito. Se o parecer for pela legalidade, o projeto, a propositura, ela vai para a próxima comissão designada. Se ela tiver um parecer para ilegalidade, não. Ela, em tese, Ele morre ali, cabendo recurso ao plenário por parte do autor. Mas, assim, de uma forma geral, ele morre ali. Para ficar mais claro. Então, é uma comissão que tem um parecer que necessário. Sem esse parecer, o projeto não vai tramitar. Então, ela tem um caráter importantíssimo dentro desse processo. E quando se fala Constituição, né, doutora? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É onde a discussão, é constitucional, não é constitucional por isso, né? A discussão dentro da Comissão de Constituição e Justiça é feita pelos vereadores. Então, o controle de constitucionalidade que nós temos aqui, ele é prévio, que significa antes de virar lei, e ele é político, que significa que é feito por um órgão político. Mas antes mesmo, no momento da elaboração do projeto de lei, todas essas questões, o aspecto jurídico, precisa ser analisado já antes, no momento da elaboração do projeto de lei. Precisa estudar a competência, qual que é a matéria, qual que é o quórum. E não só no aspecto jurídico, na realidade. Os projetos são muito complexos. Então, um projeto de ordenamento territorial urbano, um projeto de lei orçamentária, a gente precisa de muitos técnicos, não só da área jurídica. Nós temos consultorias especializadas excelentes aqui na casa também, que é para analisar todos os projetos, mas é preciso, os problemas são complexos, as leis são complexas, e precisa de muitas especialidades, engenheiros, arquitetos, precisamos de muitos estudiosos para escrever e para discutir os projetos de lei. A gente sempre fala aqui da importância dos nossos telespectadores, né?
Só quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Pode acrescentar. Só uma coisa. O nome da comissão é Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa. E legislação participativa, que vai exatamente. diretamente ao encontro que a gente está falando. Do cidadão participando desse processo durante todo momento. E em cima disso aqui, a gente sempre fala que a participação dos nossos telespectadores é fundamental. Afinal de contas, a população de São Paulo, que é gigante, aí que está a pergunta que vai. Por isso, fica atento, você que está nos assistindo aí. Ó. É possível a população sugerir um projeto de lei? E como ocorre essa conexão do munícipe com a Câmara nesse caso? A nossa lei orgânica permite a iniciativa popular, mas é preciso que tenhamos 5% do eleitorado do município para apresentar o projeto de lei. E aí, nesse caso, ele é um autor, assim como uma comissão, assim como um parlamentar, assim como o prefeito, né? A população também é autora do projeto de lei, assim como qualquer outro dos autores, desde que sejam cumpridos esses requisitos de 5% das assinaturas do eleitorado municipal. A gente ouve muito falar, né, e quem está nos assistindo sabe, né, precisamos de 1 milhão de assinaturas para a gente conseguir pleitear alguma coisa. Mas, né? Por outro lado, a população também pode procurar o seu parlamentar. Exatamente. E falar e trazer o problema para que o parlamentar atue em seu nome, porque afinal ele é o representante eleito. Com certeza. É por isso que os vereadores estão aí. Né? Justamente, e por isso que as audiências públicas são importantes. Os gabinetes dos vereadores, eles são abertos. Quem quiser saber qualquer questão relacionada ao vereador, no portal da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br, é só você colocar lá vereadores. Tem lá todos os vereadores, tem lá os 55 vereadores, tem lá o telefone do gabinete, tem uma série de informações para permitir a população chegar até os vereadores. E aqui tem uma questão também que eu vou colocar para os dois, que é a seguinte: quem geralmente é o responsável por redigir um projeto de lei? Quais são os elementos-chave que devem ser incluídos em um projeto de lei? Então, como a gente já discutiu, primeiro, antes de tudo, precisa identificar o assunto, ver se é competência municipal, federal, estadual, qual que é o tratamento constitucional da matéria, e os requisitos daí, no caso da lei municipal, os requisitos da lei orgânica, do regimento, requisitos de trâmite. Então, a gente precisa estudar a questão. Depois, a questão da redação, como já falamos também, é importante que seja avaliada por um profissional da área técnica, mas não só da área jurídica, porque se for um plano diretor, por exemplo, precisa ser estudado por engenheiros, por outros profissionais. Mas o autor do projeto são aqueles que mencionados na lei orgânica: o vereador, o prefeito, a comissão ou o popular, no caso da iniciativa popular. Quer acrescentar, doutor Carlos? A gente, os vereadores, eles têm um trabalho muito interessante na parte de propositura de legislação, que ela vem mudando ao longo dos últimos anos, porque a cidade tem apresentado problemas cada vez mais complexos, e eles têm acompanhado essa dinâmica. Vocês podem, quem tiver interesse de acompanhar as proposituras legislativas que foram protocoladas nessa legislatura, vocês vão perceber que diversos assuntos que têm diretamente a ver com o nosso dia a dia na cidade, mas ao mesmo tempo eles são dotados de um grau de complexidade muito maior do que já foi em outros tempos. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, por exemplo, um projeto que trata de Dark Kitchen. É um projeto que a gente teve, é um problema, uma situação posta um problema, talvez não para algumas pessoas, um problema, para outras é uma situação, é um novo meio de se trabalhar, né? Uma nova forma de gestão, e você legislar sobre esse assunto requer, primeiro, bastante coragem, porque é um segmento novo, e que até mesmo as áreas técnicas às vezes discordam de como você deve ou não tratar aquele assunto, mas a Câmara, ela se posicionou sobre isso e aprovou um projeto de lei com muita discussão, com muito enfoque técnico, e então, a partir desse exemplo, a gente pode ter um termômetro de como a gente tem tratado diferentes questões aqui dentro, fora do que a população geralmente, né, acompanha, que é mais uma denominação de rua, que não deixa de ser um assunto muito importante também. O doutor falou uma coisa muito importante, e a doutora vai concordar no seguinte sentido:
As Dark Kitchens, nós acompanhamos aqui toda a reportagem da TV Câmara, da Web Rádio Câmara São Paulo, do portal da Câmara, sempre acompanhando as sessões plenárias, acompanhando, inclusive, o que estava acontecendo na cidade. De repente, começou a atender ali uma chamada Dark Kitchens, num local onde era residencial. As pessoas não conseguiam dormir, porque os motoqueiros chegavam ali a madrugada toda pegando os pedidos para levar. E veja, a Câmara, e o doutor Carlos tem razão no que ele diz, a doutora também vai comentar sobre isso, meio que organizou o processo e conseguiu a aprovação, né? Delimitando, inclusive, legislações a respeito. Falou, peraí, tem que ser até tal hora, essas coisas tem que funcionar assim, 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 não é? O cara que está com a moto lá não pode fazer barulho depois de um determinado horário para deixar as pessoas dormirem. Então, eu acho que esse exemplo que foi dado pelo Dr. Carlos, ele ilustra muito o programa, né? Porque é aquilo que a Câmara Municipal tem que fazer. Tentar organizar, né, doutora? Uma das principais funções da Câmara Municipal já faz muito tempo é regulamentar o poder de polícia do municipal, e isso requer a aprovação de normas ainda que estabeleçam multas, mas que prepara organizar as questões de interesse local. E vai ao encontro daquilo que a senhora falou, né? É uma questão tipicamente do município. Sim. Né? Aquilo que a senhora já pontuou bem. Doutor Carlos, doutora, a gente só precisa controlar mais o tempo, né? Devia ter uma lei para a gente conseguir reduzir o tempo. Temos que aprovar uma lei. Né? A chefe do setor de elaboração. O tempo não tem jeito, é implacável, né? Agradecer vocês muito, viu, pela participação. Nós agradecemos muito. É um assunto que a gente a ficaria aqui, né? De dividir um pouco do nosso trabalho com vocês. E agradecemos a oportunidade. A gente fica muito grato pelo convite, sempre à disposição para novos projetos, novas conversas. Estamos à disposição. E é muito importante a participação dos técnicos. É claro que a Câmara Municipal de São Paulo tem os 55 vereadores que tomam as decisões, mas os técnicos, aquele pessoal que a gente costuma dizer, né, que fica nos bastidores ali, eles são fundamentais para que o Poder Legislativo, e esse é o maior da América Latina, seja sempre atuante em relação àquilo que a população precisa. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a participação da supervisora do setor de elaboração legislativa da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, Juliana Tongo Reinholt. Agora acertei o Reut, hein? O sobrenome é alemão, Reinholt, agora acertei. E do supervisor do setor de processo legislativo da Procuradoria, Carlos Eduardo Araújo. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que você achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.